Fala rapaziada, muito bem-vindo ao nosso canal A Arca Boquenho Amazonas, o canil que tem orgulho de ser amazonense. Após algumas pesquisas sobre a raça Pit Monsters, sobre os Pitbulls, eu verifiquei em vários sites como LKC, CBKC, Sinobras, mas eu achei bem interessante a IBC. Pit Monster, há alguns anos um novo tipo de American Pitbull surgiu. Cães com mais volume e tamanho que os APBTs originais apelidados pelos criadores de Pit Monster. No entanto, a diferença destes cães para o APBT tradicionais já estava tão evidente que um conflito inevitável dentro dessa raça recaiu sobre os clubes e proprietários criadores. A IBC entendeu que se tratava de raças distintas e que a separação das raças seria a maneira mais adequada para resolver essa questão. E desde 2017, a IBC chancela os Pit Monsters como raça, permitindo desta forma que estes trilhem seu próprio caminho, com milhares de admiradores pelo mundo. A seleção e a busca por cães de portes mais robustos se tornou tão intensa entre os criadores que em 2023 a IBC viu a necessidade de dividir a raça nas competições em Standard Tapes e Strip Extreme Tape. Essa divisão só se dará nas pistas de conformação. A raça permanece sendo uma só, podendo compartilhar o pool genético entre os tipos. O objetivo da IBC é uniformizar a raça American Pitbull, mantendo os cães com seu padrão original, dar mais espaços aos Pit Monsters em eventos de exposição e descrever o seu próprio padrão racial. A separação de tipo permite que os cães mais modernos, extreme, e os cães mais tradicionais, estandartes, tenham espaço nas competições sem se ter que criar outra raça que prejudicaria o comum genético e a saúde dos Pit Monsters. O objetivo de criadores de Pit Monsters é atingir a perfeição, a saúde da raça, a raça deve apresentar as símbolos. Vamos falar das características do novo standard. A descrição geral. São resistência e força. O comportamento agressivo com seres humanos não é característica da raça, portanto, é extremamente indesejável. Os cães devem apresentar uma constituição extremamente forte, musculosa, hipertrofia, Together we can
Monster se apresenta em todas as cores e marcações. É essencial em seu temperamento leal, muito estável e confiante. A raça gosta de agradar seus donos com alegria de viver. São excelentes cães de companhia. Extrema força da raça, tornando-os caninos mais robustos, portanto, precisam de donos cuidadosos. É muito importante que os Pit Monster sejam atléticos e tenham boa saúde. Os cães devem ser desprovidos de problemas respiratórios e serem capazes de desfrutar das atividades ao ar livre. Sem preocupações, êxito no extremo calor ou frio. A cabeça é um elemento chave quanto ao tipo da raça. No Standard Tape, a cabeça vista de cima deve ter aspecto triangular e levemente achatado, com toda a musculatura muito pronunciada. Vista de frente, deve mostrar o arco, zigmáticos e os massáteres muito bem desenvolvidos. O sulco medial deve ser moderadamente afundado entre os olhos. Quando a vista de lado, o crânio e o focinho são paralelos entre si, unidos por um stop moderadamente definido em ângulo entre 45 e 60 graus. O arco supra-orbitais sobre os olhos são bem definidos. Isso nós falamos da cabeça, do crânio do Pit Monstro. A circunferência da cabeça deve ser maior que a altura do cão na cernelha. A cabeça estreita ou que se pareça muito pequena para o corpo é uma falta grave. O focinho é largo e profundo, com afunilamento muito suave, indo do stop para o nariz. O comprimento do focinho é mais curto que o comprimento do crânio, a proporção de aproximadamente 2,3 em relação ao comprimento total da cabeça. A mandíbula é bem desenvolvida, larga e profunda. Os lábios são secos e bem ajustados. O nariz é grande, com narinas largas e bem abertas, sem nenhum sinal de restrição de ar. O nariz pode ser de qualquer cor. Falta de pigmento é considerado uma falta. Os olhos são de tamanho médio, com formato amendoados e atriangular, afastados entre si, que tem muitos cachorros aí que tem o olho olhando um para o outro, o olho muito junto, mas o povo apresenta como Pit Monster. Então você já está vendo aí que ele tem que ser afastado entre si, demonstrando uma expressão forte de olhar penetrante, sendo que qualquer cor nos olhos é aceitável pelas entidades. Êxito, olhos louçados, que deve ser considerado uma falta. Olhos deformados, esbugalhados, cruzados, assimétricos são considerados falta gravíssima. As orelhas são inseridas altas e podem não ser operadas. Se forem deixadas ao natural, em rosa, são preferíveis orelhas caídas. São aceitáveis desde que sejam pequenas e que não se assemelhe com as de um hold, orelhas completamente em pé, que estão em cima da cabeça, devem ser consideradas uma falta grave. E que tem muita gente aí que tem aquele pitbull orelhudo, que a orelhona fica para cima igual a de um pastor alemão. Isso é uma falta gravíssima pela entidade e não é aceito. A orelha tem que ser caída.
O pescoço é de comprimento médio e muito musculoso. Apresenta uma notável curvatura no ponto em que se junta à cabeça. O pescoço vai se alargando gradualmente conforme vai descendo do crânio até o ponto em que se junta aos ombros angulados. O corpo é profundo, cheio e largo. As costelas são bem arqueadas, formando um corpo forte, largo, musculoso. O dorso é forte e firme, com uma leve inclinação da cernelha para a garupa larga e musculosa, levemente descendente. Dorso plano é aceitável. O posterior deve ser largo e musculoso. Olha, gente, é aquela tal coisa. O dog tem a frente larga e alguns têm uma traseira bem estreitinha. Isso não é aceitável. É uma falta grave pela entidade, ou seja, o dog tem que ser alinhado. Dianteiros. As pernas dianteiras são fortes e musculosas, com a massa óssea significativa. Devem ser retas, bem afastadas. Os ombros devem ser bem colocados, bem angulados, largos e musculosos. Os cotovelos se ajustam ao corpo. Os metacarpos são poderosos, retos e flexíveis. A falta de massa óssea é muito indesejável. Os cotovelos são soltos, pernas abertas para dentro ou para fora, leste ou oeste, são uma falta. Ou seja, o animal tem que ser alinhado. Nada de animal cambota ou animal muito fechado. Ele tem que ter as pernas alinhadas. Posteriores. Os posteriores são fortes, musculosos e largos. A angulação dos ossos e a musculatura dos posteriores deve estar em harmonia com os anteriores. As coxas devem ser bem desprovidas com músculos espessos, bem definidos, visto de lado os jarretes. São bem angulados e os membros posteriores devem apresentar uma boa angulação, de modo a permitir uma boa movimentação. Jarrete de vaca, pernas retas e poucos anguladas são falta grave. Gente, é muito complicado. Você precisa ter muito cuidado ao apresentar seu animal em uma pista. As exigências, as entidades exigem muito. Falando dos pés, falar dos pés. Os pés são redondos e devem estar em proporção com o tamanho do cão. Devem ser bem arqueados, ajustados. As almofadas são duras e resistentes. Metacarpos fracos ou pés espalmados são falta grave. Aquele animal que abre o pezão assim, que fica espaçoso, é falta grave. A entidade não aceita, não passa em uma pista. A cauda está inserida numa extensão natural da linha superior e vai se afilando para a ponta quando o cão está relaxado. Cauda é portada baixa, chega quase à ponta do jarrete. Quando o cão se movimenta, porta a cauda em nível com a linha superior quando o cão está excitado. Pode portar cauda levantada, caudas curtas, enroladas ou cortadas são inaceitáveis. Pelo, pelagem. A pelagem deve ser curta, brilhante, lisa, sobre a pele fina aderida e pele grossa, estilo molossoide. E o excesso de pele serão considerada grave. Se você vê por aí um monstro, um dog sendo apresentado como um monstro peludo, igual um pastor alemão, isso é uma falta gravíssima, ele não passa. Qualquer cor. Quando fala das cores, qualquer cor ou distribuição de cores
bem como combinação de cores, são aceitas. Altura e peso. O Pit Monster deve ser poderoso, portanto, seu peso e sua altura são menos importantes do que a correta proporção entre altura e peso. Entretanto, é desejável que machos dos 50 centímetros e fêmea acima dos 45 de cernelha. Ou seja, o macho, para ele atingir o padrão do Pit Monster, ele tem que estar acima dos 50 centímetros de cernelha e as fêmeas acima dos 45 de cernelha. O peso desejável de um macho adulto em boas condições deve superar os 45. O peso desejável para a fêmea madura em boas condições deve superar os 40. Cães baixos das medidas mencionadas não devem ser personalizados, a não ser que sejam fracos, pouco volumosos ou de ossatura leve. São desejáveis cães grandes com bom volume corporal e muscular. A movimentação. O Pit Monster movimenta-se com uma atitude confiante quando trota. Sua movimentação é poderosa. Os cães devem ter uma marcha equilibrada, com uma boa propulsão traseira, complementada por um amplo alcance dos membros dianteiros, permitindo que o cão possa cobrir o solo poderosamente. Os cães devem trotar sozinhos. Cães estimulados a andar ou sendo arrastado como um caranguejo é considerado uma falta, visto de qualquer lado as pernas não se virem nem para dentro e nem para fora, e os pés não se cruzam nem interferem entre si. Qualquer desvio deste padrão deve ser considerado uma falta, penalizado na proporção da sua gravidade e dos seus efeitos da saúde do cão. O que desqualifica? Chegou na parte que eu mais gosto. O que pode desqualificar um cão da raça Pit Monster? Preste atenção. Todo cão que apresentar qualquer sinal de agressividade com humanos, desclassificado. Desvio de estrutura graves ou sinais de anomalias, desclassificado. Dificuldade extrema de locomoção, desclassificado. Características radicais insuficientes que fazem com que o cão, como um todo, não apareça o suficiente com seus congêneros da mesma raça. Narinas estenosas, pelagem longa, machos que não apresentam os testículos de aparência normal, bem descido e acomodados na bolsa escrotal. Esses são os detalhes que podem fazer um dog ser desclassificado. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo até o final. Se você conseguiu chegar até aqui é porque você gostou do nosso conteúdo. Deixe seu like, compartilhe. Apresente seu vídeo para sua família, para seus irmãos, para seus amigos. Deixe seu like, acesse o sininho das notificações. Eu sou Ralph Assis e nós somos a Arca Buquênio, o orgulho de ser amazonense. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.